Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 15. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Irmãos, é a palavra do Senhor, né? Já começa falando conosco, né? Não importa o que vem, né? Para nos fazer temer mesmo, porque o Senhor está falando, para que nós não venhamos temer. Não importa o que tem se levantado, não importa a situação, né, que estamos passando, que venhamos crer no Senhor, porque o Senhor está falando, né? Que Ele é o nosso Deus e o nosso grandíssimo galardão. A palavra do Senhor vai falar que Abrão, né? Ele não tinha filhos. E isso causava uma certa, como é que fala? Uma certa frustração, né? Um certo desconforto. Não tô sabendo falar agora a palavra aqui. Mas Abraão, ele tinha um desejo, né? De ter um filho, de ter de ter um descendente, né? Dele mesmo. E aqui, irmãos, no 3 vai falar assim: Mas Abrão disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, aí Abrão já falando, né, para o Senhor, que o Senhor não tinha dado, né, semente a ele, e que um nascido da casa dele é que ia ser o seu herdeiro. Então, irmãos, a gente pode ver aqui, né, a, a tristeza misturada aqui com frustração, né? Na vida de Abrão. Por quê? Porque ele já era um homem, né? Que não era já muito novo, ele já era um homem um pouco já de idade e ele ainda não tinha filhos. E aquilo preocupava ele. E tem situação na minha e na tua vida que às vezes nós estamos esperando algo, né, da parte do Senhor. E o tempo vai passando, né, e aquilo não acontece e a gente fica meio frustrado também. E aqui no 4 vai falar assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O Senhor acalmando aqui, né? Animando Abraão, falando: Não vai ser, né? O teu mordomo, o teu herdeiro, mas eu vou te dar, né? O teu herdeiro. E o Senhor fala comigo e com você nessa manhã. Não importa o que tem, né, te frustrado, o que você tem olhado, né, e tá vendo o tempo passar e não tá acontecendo. O Senhor tá falando: descansa em mim, porque se eu te prometi, né, eu sou fiel para cumprir. Ainda que você acha, né, que tá demorando, mas espere e creia que no tempo certo vai acontecer. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Então, irmãos, o Senhor, né, animando Abraão, levou ele para fora e falou: Conta as estrelas do céu, porque vai ser, né, em multidão, né, a tua semente, o que gerar de ti, né, vai ser uma grande multidão, um grande povo. E aqui no 8 vai falar assim: E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Peraí, perdão, é o 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a essa terra para a herdares. Então o Senhor estava falando já, né? Que ele ia dar, né? Aquela terra que Abrão estava peregrinando ali para que ele viesse a herdar. E aqui no 8 é que ele vai perguntar: E disse-lhe ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aí o Senhor fala para ele aqui no 9, né? Disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos,
e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio a cada um deles em partes, e pôs à frente, mas as aves não partiu. Então o Senhor, quando Abrão, né, perguntou ao Senhor, como ele ia saber, né, que sinal o Senhor ia dar para ele, né, de que ele ia herdar aquela terra, de que aquelas palavras, né, que o Senhor falou na vida dele ia se cumprir, que ele ia ter uma descendência numerosa, né, como as estrelas do céu, e que ele ia herdar aquela terra ali que ele estava peregrinando, e o Senhor deu essa direção a ele, né, para que ele tomasse, né, esses animais de 3 anos. E aqui, irmãos, no 13 vai falar assim, no 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E no 13 vai falar assim: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, irmãos, depois que Abrão, né, perguntou como era que aquilo ia acontecer, que o Senhor deu essa direção a ele, né, dele trazer aqueles animais de 3 anos ali e oferecer ali em sacrifício ao Senhor, o Senhor vai falar, né, que houve ali, Abrão caiu em um profundo sono, e quando ele acordou, né, tava o terror ali já da noite, que era tardezinha, já tinha anoitecido. E o Senhor falou com Abrão, depois que ele obedeceu, né, a voz do Senhor, que fez aquele sacrifício ali dos animais diante do Senhor. O Senhor falou para Abrão que o povo de Abrão, né, a semente de Abrão, ia, né, ser peregrina em uma terra que não era sua, que era o quê? A terra do Egito, que aí já era o povo dele que já estava no Egito, e que aquele povo ia afligir, né, a semente de Abrão ali. E depois de 400 anos, o Senhor ia tirar, né, eles de lá daquela terra para trazer para a terra, né, da peregrinação de Abrão, para que eles viessem a possuir. E que eles não iam sair dali, né, de mãos vazias. Por quê? Porque foram 400 anos ali, né, eles sendo afligidos ali por aquele povo, né, do Egito, eles trabalhando ali para aquele povo, e o Senhor não permitiu com que eles saíssem, né, de mãos vazias, mas o Senhor, né, fala através da palavra dele que eles saíram dali depois de 400 anos, né, com grande fazenda, com grandes riquezas. Então, o que o Senhor fala conosco, né, nesse dia aqui, nessa manhã? Suporte o tempo, né, do processo. O tempo do processo, irmãos, não é fácil, é doloroso. E nem sempre vai ser, né, no nosso tempo, vai ser rápido. Porque também a palavra do Senhor fala, né, que há um tempo para todas as coisas. E assim aconteceu. Primeiro, né, houve um tempo até a promessa aqui do Senhor se cumprir na vida de Abrão, né, que foi o tempo de Isaac chegar, né? Houve um tempo e não foi pouco o tempo até Isaac chegar. E depois, né, que Isaac chegou, houve outro tempo, né? Que aí depois já foram, né, os filhos dele, que já foi Esaú e Jacó, né? E aí Jacó, que já foi o povo de Jacó, que foi para o Egito. E aí foi outro tempo com o povo de Jacó, né, a semente de Jacó também lá no Egito, até os 400 anos para poder eles voltarem, né, para a terra da peregrinação, para a terra da promessa ali de Abraão. Então, irmãos, através dessa palavra o Senhor manda te falar que o que ele te prometeu vai se cumprir, vai acontecer. Mas tão somente espere, né, o tempo, né, do Senhor. Não queira pular processos, né? Porque nós sabemos que quando pulamos processos, né, não é fácil, porque vem as consequências que a palavra do Senhor vai falar, né? Que Abrão, ele não teve muita paciência, ele Sara, de esperar, né, o tempo de Isaac.
E quando eles colocaram, né, H no meio, a palavra do Senhor vai falar, né, que houve as consequências ali. Por quê? Porque eles pularam o processo, não esperaram o tempo do Senhor. Então, que nesse dia que venhamos esperar o tempo do Senhor, ainda que achamos, né, que está demorando, ainda que queremos que aconteça logo, mas é como eu falei, né, a palavra do Senhor também fala que há um tempo para todas as coisas. Então, que venhamos esperar o tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor tudo acontece, né, de maneira perfeita e você não vai sofrer, né, consequências esperando o tempo do Senhor. Amém, irmãos? Então, que venhamos pedir para que o Senhor venha nos ensinar, né, a esperar o tempo do Senhor para que Ele prometeu, né, venha acontecer em nossas vidas. Então, foi essa palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor fala conosco, Senhor. Às vezes nem sempre o que queremos ouvir, mas sabemos que é o que precisamos ouvir. Então, Pai, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu de vida e de saúde na tua presença. Queremos te agradecer pela nossa família, pelo lar, pelo alimento, por tudo, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Pai, também quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, Pai. Também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?